Então vamos lá. Começando aqui falando de cidadania, fazendo logo a relação entre direitos e deveres. Eu costumo dizer que o exercício da cidadania é o gozo dos seus direitos, mas também o cumprimento dos seus deveres, o que inevitavelmente nos leva a uma via de mão dupla, onde você tem aí direitos a usufruir, então conhecer e usufruir dos seus direitos, mas também respeitar as leis e cumprir com os seus deveres. Isso é cidadania. E a cidadania no trânsito? Como é que ela pode ser conceituada? Está aí. Consiste em conhecer as leis e as normas que regem o trânsito brasileiro, gozar dos benefícios que lhes são de direito, entretanto, respeitar os direitos dos demais cidadãos. O exercício da cidadania no trânsito é fator indispensável para que a vida em sociedade seja possível. Aí vem aquele dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro que nos diz que o trânsito em condições seguras é um direito de todos. E dever de quem? Dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Ótimo, vimos aqui então sobre o conceito de cidadania no trânsito e, prosseguindo, relacionamento interpessoal. Aqui é onde a gente vai conhecer o indivíduo, os grupos sociais e a sociedade. Cada pessoa, cada ser humano é um indivíduo e, conforme o próprio termo já propõe, ele é individual. Ele tem as suas preferências particulares, os seus gostos, as suas crenças. Portanto, ele é diferente dos demais. Não existem dois indivíduos iguais no planeta. E olha que somos mais de 7 bilhões atualmente. Esse indivíduo, obviamente, ele vai ter aí interesses em comum com outras pessoas dentro de uma sociedade que nós vivemos. Quando isso acontece, formam-se então os chamados grupos sociais. São grupos de pessoas que continuam sendo indivíduos, mas têm interesses em comum. Mesmo dentro de um grupo social, pode haver divergências, pode haver conflitos, isso é comum, mas há uma tendência menor que esses conflitos aconteçam entre essas pessoas que têm interesses em comum. Agora, no trânsito, o que acontece é o seguinte: o trânsito ele é uma enorme sociedade. Ele engloba todos os indivíduos, grupos sociais. No trânsito não tem como fazer distinção de pessoa. Todos têm direito a usar o trânsito, inclusive aqueles que não são condutores, que não têm veículos, né? São os pedestres, os passageiros, os usuários do transporte público. Todos eles estão inseridos aqui. Percebam que os grupos sociais aqui foram distinguidos por cores diferentes, né? Aqui nós temos o grupo social verde, todos aqui gostam de verde. Aqui nós temos o grupo social vermelho, todos aqui gostam de vermelho. Mas lembrando que mesmo dentro do grupo social, onde há interesses em comum, cada um é um indivíduo. E o grande desafio do trânsito é justamente esse. No trânsito, todas as pessoas estão inseridas, todas. Não dá para poder fazer separação, distinção de pessoa. Você, por exemplo, torce para o Botafogo, vamos dizer assim, já que eu malhei o Flamengo aí, né? Tem gente que vai até achar que eu torço para o Vasco, não sou vascaíno não, tá, gente? Depois vocês descubram para quem que eu torço. Mas se você é botafoguense, você vai lá para o Maracanã assistir um jogo, você vai entrar na torcida do Flamengo ou do Vasco? Obviamente que não, porque a chance de um conflito acontecer ali são muito maiores do que se você estiver dentro da torcida do Botafogo, correto? Se você gosta de pescaria, você vai lá para o campo de futebol, jogar pelada com a galera, coisa que você não gosta de fazer, você vai para lá para poder arranjar confusão, não vai dar certo. Vai mexer com a galera que gosta de pescaria. Gosta de jogar um baralhinho, gosta de fazer um churrasco, tem os interesses pessoais. Então você vai tentar se agrupar, isso é natural, tentar não, isso acontece naturalmente. Você vai se agrupar com pessoas que têm interesses em comum com o seu. Isso são os grupos sociais, ali você vai conseguir conviver bem. É quando você escolhe uma denominação evangélica, certo? Uma religião. Então você segmenta, olha, eu estou lá na igreja evangélica tal. Quer dizer, você está ali agrupado em pessoas que têm interesse em comum. Agora no trânsito isso não dá para fazer. Isso não é possível, não tem como a gente separar no trânsito as pessoas de interesse em comum. Entenderam?
Aí você vai estar ali, se você é botafoguense, você vai encontrar ali no trânsito o flamenguista, o vascaíno, o tricolor. E é aí que os conflitos aparecem. Por isso que no trânsito acontecem tantas divergências, tantos conflitos, porque estão todos misturados, cada indivíduo com as suas particularidades. Se cada um for querer fazer valer todas as suas vontades e direitos, a coisa não funciona. Muito bem, conhecido então esses elementos, vamos ver aqui o indivíduo e o Estado. Qual que é o papel do Estado nessa relação aí? Olha, o indivíduo tem as suas diferenças individuais, ele é particular, único. Quando ele está inserido num trânsito onde nós temos várias pessoas que não são ali selecionadas, qualquer tipo de pessoa pode estar usando o trânsito, você que é botafoguense, o outro que é flamenguista, as divergências aparecem. E nessas divergências, consequentemente, pode gerar conflitos. Aqui nós já estamos vendo o condutor do veículo de trás já buzinando para o da frente. Mas enfim, entra lá a questão do comportamento. Qual que é o seu comportamento face a essas divergências e conflitos? Você é agressivo? Você é passivo? Como é que você reage? Tudo isso a gente vai ver aqui nesse módulo de relacionamento interpessoal. Contudo, quem entra aqui para dirimir esses conflitos, caso eles sejam inevitáveis? Às vezes aconteceu uma pequena colisão no trânsito, ali, um abalamento, um dano material pequeno. Se você for tentar resolver aquilo ali na hora, no braço, de qualquer maneira, certamente vai dar confusão. Fazer valer os seus direitos nem sempre, aliás, na minoria das vezes, é o melhor a fazer no momento, no calor da emoção. Isso não deve ser usado como recurso ali em conflitos que venham acontecer no trânsito. Para isso, gente, existem as leis, o poder do Estado aqui para vir e dirimir esses conflitos. Se porventura você foi lesado mesmo no seu direito no trânsito, mas lesado assim de forma a trazer prejuízo, porque lesou, mas passou dali e não ficou nenhum prejuízo, melhor relevar. Concordam? Agora, alguém colidiu no seu veículo, praticou alguma ação ilegal que veio te proporcionar um prejuízo, não tenta resolver na hora, no calor da emoção, não. Acione os meios legais admissíveis para tentar assegurar o seu direito, mas não na marra, na conversa, no bate-boca. Podem reparar, num acidente de trânsito, uma pequena colisão, não vamos nem falar de vítimas, não. Nunca tem o errado, aliás, nunca não, é difícil falar nunca. Raramente aparece um que assume, não, eu errei, coisa e tal. Mas na maioria das vezes não. E ali já gera um conflito, e já vem o bate-boca, pode partir para agressão física, ou então casos mais extremos, o que não é o recomendável. Bora lá, cidadania. Relacionamento interpessoal é um conceito do âmbito da sociologia e psicologia que significa uma relação entre duas ou mais pessoas. Teve uma relação ali entre duas pessoas, já é considerado um relacionamento interpessoal. Tem o relacionamento, aliás, não existe relacionamento pessoal, né? Como é que eu comigo mesmo me relacionar? Então existe a pessoa, o pessoal, o interpessoal é quando sai daquela pessoa. Então necessariamente já tem que envolver ali pelo menos dois indivíduos. Por isso que aqui diz duas ou mais pessoas. Se tiver 3, 4, 10, 20, 1000, tudo que passou de uma, né? De duas ou mais, já pode ser considerado um relacionamento interpessoal. Esse tipo de relacionamento é marcado pelo contexto onde ele está inserido, podendo ser um contexto familiar, escolar, do trabalho, da comunidade, e no nosso caso aqui, no trânsito. O relacionamento interpessoal aqui, ele acontece no trânsito, que é justamente onde nós temos maior diversidade de indivíduos, de interesses pessoais. Até no trabalho. Às vezes você acha que no trabalho é difícil relacionar com os colegas e tal, mas vejam bem, os que estão ali são pessoas que têm algo em comum, trabalham com o mesmo propósito, trabalham na mesma empresa, no mesmo local, certo? Agora no trânsito não. No trânsito é diferente mesmo, totalmente diferente, e é onde acontece então esse contexto complicado que é o trânsito. Bora lá. Aqui, o relacionamento interpessoal implica uma relação social, claro. Se existe um relacionamento interpessoal, existe uma relação social, em sociedade, onde cada indivíduo representa uma engrenagem dessa enorme máquina chamada sociedade. Olha, apesar de tantas diferenças, claro que aqui o conceito está de forma generalizada, ele não está falando só de trânsito, eu posso trazer isso aqui
para o entendimento de trânsito. No trânsito a gente precisa dos veículos de transporte coletivo, consequentemente ali o condutor dele são os motoristas que vão estar transportando essas pessoas para lá e para cá. Senão como é que os pedestres, os usuários que não têm um veículo vão se locomover? Ou então até aqueles que têm o veículo, mas preferem andar no transporte coletivo. Tem aqueles veículos de carga, onde a mercadoria precisa chegar no supermercado, na farmácia, na loja, para suprir a sua própria casa, certo? Então nós temos os motoboys. O pessoal não gosta, né? Motoboy. Pois é, mas é ele que vai entregar a pizza lá na sua casa, o galão d'água, o botijão de gás, correto? Enfim, são engrenagens de todo esse sistema e engrenagens essenciais. Vocês viram aí, paralisação dos caminhoneiros, o impacto que isso causou na vida das pessoas, impacto direto e econômico em relação ao país inteiro. Viram? Pois é. O indivíduo cidadão. É importante saber que, além do papel de condutor, o motorista deverá ter sempre em mente que quando se encontra no trânsito, ele está dividindo espaços com outros indivíduos, que são pedestres, ciclistas, até animais, vejam aqui, animais, e outros condutores, que também necessitam utilizar das vias. E conforme eu bem falei agora há pouco, eles necessitam utilizar das vias e muitas das vezes para cuidar de uma necessidade sua. É o motoboy que vai lá levar a pizza na sua casa, o galão d'água, o remédio, não foi o que eu acabei de falar? Pois é. Então isso é inevitável, isso é trânsito, a gente precisa ter esse conceito, precisa entender e respeitar. Responsabilidade do condutor aqui administrativa e criminal. Você como condutor, nós estamos falando de cidadão, né? Mas como condutor, você tem responsabilidades administrativas e criminais no trânsito. O próprio Código de Trânsito Brasileiro estabelece ali responsabilidades administrativas e criminais. Então tá aí, o condutor de veículo está sujeito a responder administrativa e criminalmente pelos atos praticados como motorista, ou seja, na direção do veículo, conforme consta no próprio Código de Trânsito Brasileiro, legislação específica e demais legislações. É aqui que entra a questão do conhecer a legislação, as normas e respeitar. Isso também é cidadania. É preciso também lembrar que o condutor tem a nobre missão de ser um condutor exemplar, pois o seu comportamento adequado na condução do veículo pode influenciar, não só pode, como vai influenciar, estejam certos disso, tá? No comportamento de futuros motoristas, os quais hoje são seus passageiros. Não sejam pateta no trânsito, né? Igual esse aqui tá mostrando. Eu, inclusive, gente, eu tenho uma palestra que fala como você tem influenciado no trânsito. Esse é o título da minha palestra. Como você tem influenciado no trânsito. Tá vendo essa criança que está sentada do seu lado aí? Ou lá atrás? Tá vendo essas pessoas que estão dentro do seu veículo aí? Se você é um motorista de um veículo de transporte coletivo, então, nem o diga, né? Toda ação que você pratica ali na direção do veículo está sendo captada, ainda que involuntariamente, por estes que te acompanham. E vão influenciar, aqui fala poderão, mas na verdade vão influenciar de forma positiva ou negativa, a depender da forma que você naturalmente age, ok? Então tome cuidado com isso. Além disso, é de grande importância que o motorista se conscientize da necessidade de se comportar de forma educada. Claro, educação cabe bem sempre, em qualquer lugar, tratando os outros usuários do trânsito sempre com cortesia. Eu costumo dizer aí na avaliação das questões que a palavra sempre é uma casca de banana. Agora, se for sempre para uma coisa bacana, eu não acho que é casca de banana não, tá? Eu acho que pode sim. Exagerar para ser bacana não é inadequado. Seja sempre cortês, educado no trânsito. Olá, de volta com vocês e nesse módulo para falar da relação meio ambiente e trânsito, ou mais precisamente, veículos e meio ambiente. Vamos lá, meio ambiente, poluição. O que é poluição? É o resultado de qualquer tipo de ação ou obra humana capaz de provocar danos ao meio ambiente,
houve ali uma alteração no meio ambiente e essa alteração causou dano, é chamado de poluição. Tem aqui ainda uma outra definição um pouco mais completa, que diz que poluição é a introdução na natureza de substâncias nocivas à saúde humana, aos outros animais e ao próprio ambiente, que altera de forma significativa o equilíbrio dos ecossistemas. Aqui nós temos até ilustrações bastante pertinentes, né? Aqui o nosso planeta já todo remendado, poluído, coitado, já sufocado. E aqui mais do que exemplificado, nós temos aqui uma indústria, a sua chaminé soltando ali o monóxido de carbono em grande escala, rede de esgoto, né, sendo jogada todo dentro dos rios, não recebendo o tratamento adequado, as próprias residências jogando ali seus resíduos dentro dos rios, tanto esgoto quanto lixo diretamente, aqui no meio do mato também tem, enfim. Aqui a gente tem bons exemplos do que tem acontecido com o nosso ecossistema, com o nosso planeta, com o nosso meio ambiente. E vamos tentar trazer isso na relação trânsito para meio ambiente para a gente ver o que tem impactado diretamente e o que a gente pode fazer para tentar diminuir isso aí ou até mesmo eliminar, quem sabe. Poluentes. Bom, lá no slide anterior a gente deu a definição de poluição. Aqui a gente vai falar dos poluentes, que são os elementos causadores da poluição. E a gente vai falar especificamente de cada elemento. Aqui nós temos uma ilustração com alguns gases e poluentes aí que são expelidos na natureza. Vamos conhecer eles. Olha, aqui nós temos o ozônio, o dióxido de enxofre, gás metano, o dióxido de carbono, o clorofluorcarbono, material particulado e óxido de nitrogênio. Todos esses elementos causadores da poluição, denominados aí como poluentes, eles são expelidos pela natureza, mas na proporção certa, conforme o nosso ecossistema necessita. Sim, o nosso planeta precisa desses elementos. O problema é que a intervenção humana tem expelido esses elementos em grande escala e escalas desproporcionais à necessidade do nosso ecossistema. E é isso que a gente precisa conhecer para tentar controlar. Bom, se no slide anterior nós vimos o que são os poluentes, aqui nós vamos ver o que são os agentes poluidores. Esses são os geradores da poluição. Quem são os geradores da poluição, hein? Vamos ver se o pessoal sabe aí, ó. As pessoas, aqui é o pedestre, arremessando lixo na rua. A lixeira logo do lado, ele passa, arremessa o lixo na rua. Depois chove, o que a chuva faz? Leva isso tudo aqui para dentro do escoamento d'água, entope ali as bocas de lobo e acontece os alagamentos. O próprio veículo dele, com a família dele, vão passar aí maus momentos depois por conta dessa indisciplina dele. Veículos, sim, motores de combustão interna queimam combustível, produzem ali monóxido de carbono. Isso é um elemento causador da poluição e os veículos aqui como personagem chamado de gerador da poluição. Temos também as fábricas com suas chaminés e outras formas de poluição, obviamente. Também os lixões, os chamados aterros sanitários. Há um bom tempo que existe legislação federal proibindo esse tipo de aterro a céu aberto. Isso traz aí N prejuízos para a natureza, mas como não tem relação aí com o nosso assunto, que é trânsito, veículos e meio ambiente, eu vou deixar de lado por enquanto. Prossigamos. E quais são os principais tipos de poluição, hein? Nós temos aí poluição do ar, nós temos poluição sonora, nós temos também poluição do solo, poluição da água, poluição visual e poluição radioativa. Essa poluição visual aqui é bem relacionada ao nosso caso, né? Trânsito, olha só. Tanta publicidade, placas de sinalização, isso tudo misturado proporciona, obviamente, uma poluição visual tremenda. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco também. Vamos começar aqui falando então sobre a poluição do ar, especificamente sobre o elemento monóxido de carbono. Trata-se de um gás imperceptível, letal, extremamente perigoso. Olha, o monóxido de carbono, aqui até a gente tem na ilustração como se a gente pudesse vê-lo,
mas na verdade nós não podemos. Ele é imperceptível, você não consegue ver a fumaça, você vê, o monóxido de carbono não. Você não consegue sentir o cheiro, o gosto dele, ele vem na calada e ele é um gás letal. Olha um perigo aqui, ó. Ao funcionar o motor do veículo, não fique parado em ambiente fechado, porque o gás acumulado ali pode causar morte. É muito comum, ainda nos dias de hoje, as pessoas ligarem o veículo e aguardarem ali alguns minutos para o chamado aquecer o motor, deixar o óleo circular e lubrificar o motor. Olha, primeiro que no manual do seu veículo, pode observar lá, a recomendação é que você ligue o veículo e coloque-o em movimento. Esse lance de esquentar motor, esperar o motor lubrificar, isso é antigo pra caramba. Nós já estamos aí no século 21, pode olhar no manual do proprietário do seu veículo que você vai ver que tem essa informação lá. Ligue o veículo e evite ficar em ambiente fechado. Põe o veículo para circular. Vou até dar um exemplo do que aconteceu com um caso, né? Existem N's parecidos ou similares com esse. Um casal pegou o seu automóvel, que deu uma pane, aí passando um caminhão baú, arranjaram um jeito de colocar esse carro dentro do baú do caminhão e foram lá dentro. O cara fechou, o motorista fechou o baú do caminhão e o casal foi dentro do carro, lá dentro do baú. O que vai acontecer dentro do baú? Claro, calor, vai ficar abafado. Qual foi a ideia brilhante que eles tiveram? Vamos ligar o ar-condicionado. O ar-condicionado só funciona com o motor ligado, né? Então ligaram o ar, ligaram o motor e ficaram lá dentro. O que aconteceu? Monóxido de carbono se acumulou dentro do baú do caminhão. Quando o caminhoneiro parou, que foi abrir lá o baú para ver como é que estava o casal, eles estavam mortos. Foram a óbito por conta do acúmulo desse monóxido de carbono ali dentro. Então isso é sério, é perigoso, ele mata na calada, na surdina, você não fica nem sabendo. Você está ali dentro de uma garagem fechada, de um condomínio, de um prédio. Aí ligou o carro, está lá, de bobeira, mexendo no celular, esperando o carro aquecer. Dali a pouco, você já sente ali desacordado e pronto, dali para frente você não sabe mais o que aconteceu. Quem te encontrar, pode encontrar em condições irreversíveis. Então tá aí, dada a dica, cuidado com isso. Outro elemento causador da poluição do ar, aqui o dióxido de carbono, chamado CO2. O dióxido de carbono, também expelido ali pela queima do combustível nos veículos, forma essa camada, essa redoma espessa aqui ao redor do planeta. Isso aqui retém as radiações do Sol. O que acontece? O Sol aquece a superfície terrestre, parte desse calor precisa ser dispersada. E com essa camada de carbono aqui ao redor do planeta, esse calor fica retido, provocando o chamado efeito estufa. Efeito estufa justamente por isso, porque o planeta se sente dentro de uma estufa. Os efeitos são quais? Esse aqui, ó, calor excessivo, derretimento de geleiras, aquecimento global. Esses são os efeitos trazidos aí pela produção excessiva de CO2. Os pântanos, florestas, até fezes de animais produzem CO2. O planeta precisa disso. Se vocês forem analisar, estudar a fundo, talvez tenha algum especialista na área, ele perceberá que pela distância que o planeta Terra se encontra do Sol, se ele não tiver uma camada de CO2 ao redor para poder manter, preservar parte desse calor, a temperatura média aqui seria negativa, em torno de 30 a 40 graus. Quem consegue sobreviver num ambiente desse? Isso eu digo em todo o planeta. Então essa camada, ela é necessária. Agora imagine você dormir no verão com 4 cobertores grossos. É o que está acontecendo com o nosso planeta, pelo excesso de produção de CO2. Outro elemento, também poluidor do ar, é o dióxido de enxofre. Esse provoca a chamada chuva ácida. São elementos aqui produzidos por automóveis, indústrias, residências e também pelas florestas, né? Rios, lagos, lagoas. Aqui a gente tem uma mistura, uma fusão desses elementos oxidantes com o vapor d'água e provoca, né, gera a chamada chuva ácida. Quais são os resultados? Desertificação e corrosão de estruturas metálicas. Quando a gente fala chuva ácida, a pessoa já logo imagina, pô, vai chover ácido, já vai pingar na gente queimando tudo. Não é assim não. É quase que imperceptível, mas existe.
A acidez na chuva, ela aumenta, quase que imperceptível, repito. Mas quer ver como é que dá para perceber? Deixa o seu veículo dormir ao sereno, por exemplo, não precisa nem ser a chuva, né? Só o sereninho que cai ali durante alguns meses, 6 meses, 1 ano, você vai perceber ali a pintura toda corroída. Isso é efeito do excesso de acidez